Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Vou falar um pouco sobre a reforma que eu tive que fazer aqui no banheiro de casa. Tava tendo problema de infiltração, tava quebrando bastante cerâmica, né? Porque o contrapiso, ele tinha sido feito de forma muito fina e com o tempo ele foi degradando. A terra foi entrando para debaixo da cerâmica e o problema foi alastrando ali pelo banheiro. Então tinha muitas cerâmicas quebradas ali, como você viu no início do vídeo. Então eu tive que fazer o quê? Retirar totalmente a cerâmica que estava por cima para verificar como que estava essa parte de baixo aí da cerâmica, né? Eu, como não tenho muita experiência no serviço, na verdade nenhuma, porque eu nunca tinha feito isso, e eu tive que fazer isso de improviso, né? Então eu comecei ali retirando algumas cerâmicas. E como dá pra ver, tinha um box ali entre as cerâmicas, né, da parte externa do banheiro e da parte interna ali depois do box. E eu comecei cortando e ia ficar uma parte dessa cerâmica ali e eu não sabia como resolver esse problema, né? Então eu continuei retirando a cerâmica lá dentro, né, do box e ficou aquela parte ali de fora. Então, porque como eu não sabia, né, eu continuei essa retirada aí da cerâmica para verificar como estava embaixo. E aí dá para ver no vídeo, né, como que estava por baixo. O contrapiso estava bem fino, tinha alguns problemas aí de infiltração, a terra estava cedendo, né, nesse banheiro, então eu tive que realmente tirar todo o rodapé, todas as cerâmicas da parte de baixo, para verificar, né, a questão de infiltração na terra, né? Porque esse problema aí causou muita prejuízo aí na questão de cerâmica quebrada. Então ali eu tive que ajustar a parte ali do ralo, porque ele estava realizado de forma errada, né, esse ralo. Então eu tive que fazer uns cortes ali no lado para deixar ele quadrado certinho para continuar a mão de obra. Então aí, depois de quebrado e tirar toda a cerâmica, eu comecei a tirar os cacos, né? Eu peguei, tirei todos os cacos, jogava num balde e depositava lá no exterior de casa, lá fora, né? Então ali eu tô retirando as laterais e ali aquela beirada era onde que tinha cerâmicas quebradas, ó lá. Pode ver que lá tinha um baita de um buraco, então eu tive que fazer o quê? Socar toda a terra ali, quebrar todo aquele contrapiso que tava muito fino, para ficar bem firme, né, essa parte de baixo, antes de colocar o novo contrapiso. Então, todas essas partes que tava cedendo, fiz isso. Então aí, feito a limpeza, né, eu já tava preparando lá a questão no caso do meu box, né? E aí, como eu falei, ó, tava recortando e sem perceber que eu tinha que fazer uma coisa, eu tinha que tirar esse box e colocar todo de novo a cerâmica. Então aí eu já tinha tirado o box e tirei a cerâmica ali que eu tinha cortado e vi que não daria certo do jeito que eu tava fazendo. Então aí eu já comecei o trabalho de colocar o contrapiso. Olha, eu não sei realmente como fazia, né? Não sabia. E daí eu li o que estava lá de especificação no saco de cimento. Então, eu fiz um traço de massa bem pesado, bem firme, para não ter problema aí de ceder futuramente. E eu realmente fiz uma camada muito mais grossa para evitar o problema futuro aí desse meu contrapiso ceder e eu perder, né, a cerâmica que nem estava acontecendo na vez anterior que tinha sido realizado essa questão de ter colocado o piso. Como eu tirei as laterais ali, eu tive que colocar um pouco de cimento na parte superior da cerâmica ali nas laterais. Porque como, né, eu tinha retirado e tinha feito um buraco ali, eu tive que fazer tudo isso. E ali eu comecei então a colocar a camada mais firme de cerâmica. Como eu não sabia nem como posicionar no banheiro, eu sentei ali no chão para ficar mais fácil para mim conseguir visualizar como ficava o sistema, né? Ali eu fiz, né, a questão do ralo certinho, quadrado, e agora mudei a câmera, posicionei para mostrar como ficaria essa parte aí, que era a parte onde estava o box. Então, fiz uma camada bem mais fina para deixar plano, porque ele estava meio desnivelado, e esse problema é o que causou esse cerâmica ceder e acabar quebrando. Então, né, fiz aí mais um pouquinho lá o quadrado certinho, né, da parte onde fica dentro do banheiro e a parte que fica externa dentro do box, para não ter problema. E tudo isso para fazer o quê? Para ficar totalmente retinho o piso. Então agora eu vou mostrar como ficou finalizado
a cerâmica do banheiro. E a cerâmica no caso não, né? O contrapiso. Então, ficou desse jeito. E no próximo vídeo eu vou estar mostrando certinho como eu coloquei a cerâmica. Então, valeu, falou! Aqui estou eu para continuar a nossa reforma no banheiro. O banheiro, né, tinha sido feito ali o contrapiso, né, mostrei no vídeo anterior. Se você não viu, dá uma olhada nos nossos vídeos. Ali tem o vídeo completo, a parte única de como eu fiz aí. Agora, vamos para a parte de colocar a cerâmica. Aí eu tava tendo uma grande dificuldade para fazer o recorte da cerâmica, né? Então eu tava usando ali uma máquina para fazer esse corte. E daí eu fiz, né, a primeira raspagem, depois eu bati com a madeira para ver se funcionava, porém quebrou a minha cerâmica. Então eu tive que mudar o meu estilo e fazer de uma forma mais inteligente aí o recorte, né? Então ficou assim o recorte do banheiro. A complicação desse corte foi o quê? Foi que lá na parte de trás do banheiro é arredondado. Então o meu problema foi realmente fazer esse recorte aí. Mas com bastante tempo ali, eu consegui fazer esse recorte. Aí está as cerâmicas encaixadas nos lugares. E agora eu passei a aplicar a argamassa. Agora começa o momento de colagem da cerâmica aí no contrapiso. Eu não tinha uma espátula daquela modeladora para colocar as cerâmicas, porém eu fiz o sistema antigo, né? Utilizei a espátula ali, né? A colher de pedreiro e fui espalhando a argamassa. Então acabou ali a argamassa naquela primeira parte. Eu me preocupei também com a questão da caída, porque o piso anterior estava com a caída não certa, estava irregular, e daí a água vinha para o lugar errado, empoçava e acabava, né, destruindo essa cerâmica. Então eu me preocupei muito com essa questão da caída, fiz certinho a caída aí com a cerâmica, né, utilizando a argamassa. E ali naquele canto foi um momento que eu tinha comprado, né, somente um saco de argamassa, e a minha argamassa não deu para completar o assentamento de todas as cerâmicas. Então eu tive que fazer o improviso, né? Tentei ali de todas as formas colocar a argamassa, né? Colocava a argamassa no contrapiso, colocava a argamassa na cerâmica, porém ela não alcançava e ficava um vácuo ali entre a cerâmica e o piso. Então, né? Realmente não deu para fazer desse jeito. Então eu retirei a massa, né? Dei uma aplanada, limpei ali a cerâmica que estava suja, né? Que eu tinha tentado fazer a colagem, e deixei quieto e fui pro outro dia. Então, né? No outro dia já estava seco a cerâmica lá na parte de dentro, né, do box. Então aí fora eu comecei a quebrar o contrapiso que tinha anteriormente, né, para ficar bem, o contato ficar bem correto entre a cerâmica e o contrapiso. Tirei todos aqueles excessos, né, para deixar o mais plano possível, e daí comecei a aplicar a argamassa na cerâmica e no contrapiso para ficar certinho, né, e não ter problema aí de ficar algumas bolhas de ar entre esses duas superfícies, né? Porque o problema é esse. Fica alguma bolha ali e depois complica demais, porque entra água embaixo, a cerâmica quebra, vira aquela complicação. Então, eu finalizei a aplicação da argamassa, da cerâmica, ficou tudo assentado desse jeito. Então, eu terminei esse serviço, depois fiz uma limpeza e ficou prontinho para uso. Então voltamos hoje com mais uma finalização de construção aqui no meio de casa. Eu tinha desmontado, né, toda a parte da cerâmica, né, coloquei a cerâmica nova, e também para fazer os encaixes da cerâmica na parte de baixo, eu tive que retirar todo o box. Então, hoje vamos fazer o que? A remontagem desse box. Eu realmente não sabia como lidar, porque eu nunca mexi com isso, né? Para desmontar sempre é bem mais fácil. Mas para montar é um pouco mais complicado, né? Então daí eu fiz o que, né? Fixei as partes que seriam ali das laterais na parede, né? Primeiramente, com os parafusos, já tinha as buchas fixadas dentro da cerâmica, né? E daí tava aí verificando qual porta era em qual lugar, porque uma fica fixa, né? E a outra ela abre e fecha. Então, fixei os batentes nos laterais e agora eu tô passando o silicone na parte inferior. No caso, a parte que fica no meio onde corre, né? Essa porta, e a que fica fixa, travada nessa parte aí. E daí depois, né? Fiz toda a aplicação na parte de baixo desse alumínio e também nas laterais para não ter infiltração d'água ali. Eu tive que passar um papel higiênico porque, como eu não tinha experiência, eu tive que fazer de maneira que esse silicone ficasse bem estancado, né? Ficasse bem fixo e também fechasse todas as entradas ali de ar, para não ter problema de enferrujar futuramente aí essa parte inferior. Então, né, finalizando a parte inferior, agora eu comecei a aplicar o silicone nas partes laterais ali.
tudo no mesmo jeito que foi embaixo, né? Sempre aplicando uniformemente, tudo para vedar, evitando, né, o problema de infiltração d'água e também futuramente descolar e daí ficar batendo e estragar esse batente aí do box, né? Agora, né, como eu já tinha feito essa parte de fixação dos corredores ali, né, onde corre essa parte do box, agora comecei a fixação com o rebite, né? Eu comprei os rebites e eu tava colocando ali, coloquei 3 rebites naquelas partes de lá. E depois eu tive que fazer o quê? Porque como o meu rebite eu comprei era um pouco maior e mais resistente, ele tinha um problema que ele era bem mais grosso do que o antigo buraco. Então eu tive que furar novamente, né, esse box para conseguir colocar esses rebites. Terminando aquela parte ali dos rebites, comecei na parte de cima também. Tudo para travar são rebites, então tive que furar e depois colocar o rebite, né, para fazer esse trabalho de travamento. E como antigamente essa porta estava com certo problema de não conseguir abrir, né? Ela saía fora do corredor, eu tive que fazer, no caso, desamassar as rodinhas ali desse batente em cima. Então, nossos batentes aí, no caso, o nosso box ficou desse jeito por fora e também por dentro, né? Então, esse foi o trabalho aí de finalização da parte aí externa do banheiro, que é o box. Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu gostei, comenta aí também se está gostando dos nossos vídeos e confira os outros vídeos que nós temos aí no nosso perfil. São vários vídeos sobre construção e teste de coisas. Então, até a próxima.